Olá, corretor. Olá, Júnior. Olá, Rodrigo. Mais um momento aí trazendo podcast, né? Os nossos conteúdos. Já estava com saudades disso, né? Fazia tempo que a gente não aparecia aqui e a gente sempre procura trazer a pessoa de relevância, pessoas interessantes e pessoas que possam agregar, né? aqui para a nossa vida como corretor. E nesse, eu quero que você apresente. Sim. E sempre a gente pensando aí no mercado imobiliário, trazendo soluções, trazendo também para as pessoas, tanto para o investidor e para o consumidor final. Nós estamos aqui hoje com o Robert Michelke, grande parceiro, amigo se tornou, né? Robert, eu queria que você se apresentasse aí. O Robert é contador, a formação é contador? Contador. Então, né, primeiramente, agradecer ao Rodrigo Júnior, né, pelo convite de estar aqui. E assim, eu trabalho, né, há 30 anos. Uau! Né, 30 anos nessa área. 30 anos nessa área, né, uma caminhadinha, né? Uma jornada, né? E eu hoje sou o CEO da Michelke, Contabilidade e Assessoria, né? A Michelke hoje é uma empresa que a matriz nossa é Guarapuava, né? Hoje nós temos um escritório físico em Curitiba e recentemente abrimos Pato Branco. Mas hoje nós estamos em mais de 50 cidades em 8 estados, né? Atendendo clientes de um porte de pequeno a médio porte, né? E algumas empresas de grande porte em 8 estados, né? A nossa empresa, nós estamos, conforme eu te falei, já há 30 anos no mercado. Hoje, se não salvo engano, no estado do Paraná, hoje tem em torno de, pelo menos a última vez que a gente levantou isso, no momento que nós fizemos a certificação, tinha em torno de 8.010 escritórios de contabilidade. E dentro desses 8.010 escritórios de contabilidade, existiam 7 certificados pelo ISO 9001. E o nosso escritório é um dos 7 escritórios. Uau, você está falando que de todo o Paraná. O universo de escritórios de contabilidade do Paraná tem 7. 7 com um selo aí que aprovando, né? De certificado com ISO, né? Uhum. O ISO 9001, que é o certificado de qualidade. Né? Olha só que legal. Então, a gente estava falando sobre isso também, porque a gente ficou impressionado aí, né, Júnior, ao longo das conversas, a gente foi aprofundando e vendo aqui que a gente poderia trazer alguém aqui com uma relevância. Uma expertise nesse assunto, né? Para ajudar a gente. Porque ali no nosso dia a dia, né, Júnior, como essa parte aqui como corretor, onde a gente traz as pessoas, Robert, a pessoa ela quer ter um ganho. E às vezes ela acaba, eu vou usar um termo aqui, se quebrando, né? Eu sei que não é bem isso, mas não ganha por não capital, ter assessoria, ela não tem uma assessoria ou ela não tem uma noção sobre o negócio. E a gente quer produzir também aqui, trazer uma informação para o corretor, para ele ajudar isso daqui, né? Como você estava falando ali sobre os players, né? Então tem um comprador, tem um vendedor, e às vezes tem essa dinâmica aqui. E nós aqui, como VMT, acontece muito isso, né, Júnior? Da pessoa comprar um terreno para ela poder aguardar a valorização lá na frente. E às vezes é aí que começa uma jornada. Ao invés da pessoa ter uma grande alegria, ela tem uma frustração, né, sobre isso. Isso é muito, muito comum acontecer, né? A pessoa costuma dizer assim, a falta de informação, ela acaba gerando alguns danos, né, para a pessoa. E às vezes coisas simples, né, uma informação simples de como fazer, como proceder em algumas situações, né. Eu costumo dizer assim, a pessoa começou a ganhar dinheiro, fez uma reserva e falou, estou entendendo que eu tenho a possibilidade de aplicar parte do meu fluxo de caixa no investimento. Qual que é um investimento que hoje, até eu estava vendo esse dia um podcast, e inclusive alguns players que têm relevância no cenário nacional falando a respeito de economia, investimento, falando justamente a respeito de aplicação no mercado imobiliário, né? O fato é ter um ditado, né, antigo que diz assim, quem investe em terra nunca erra, né? Quem investe em imóvel nunca erra. E eu, sendo bem honesto,
eu, né, nos meus 22 anos de vida... Dividido em Guarapuava. Dividido em cada um dessas cidades. Ele falou aí, né? 8 estados. Então, vezes 8, né? Vai multiplicando aí para não entregar a idade. Sim. Então, eu até hoje não vi ninguém perder dinheiro com imóvel. Até os nossos avós, nunca ouvi falar em alguém que perdeu dinheiro, né? Então, assim, você pode até comprar, eu vi situação de pessoas comprando um imóvel até pagando um pouco mais caro, mas ao longo do período ele acabou não perdendo o dinheiro, né? A questão é o seguinte, quando você começa a gerar essa perspectiva de fazer um investimento, você fazer um investimento em imóveis, né? O correto, né? O correto é você também buscar informação fiscal, informação tributária a respeito de como é que funciona essa modalidade de investimento, né? Que a pessoa deixa lá para o final buscar esse conhecimento. Vai descobrir lá na frente e aí acaba queimando algumas etapas de planejamento. E tem etapas que você queimou ela, você não consegue mais voltar atrás, não consegue ir lá e corrigir aquilo. Você simplesmente perdeu uma possibilidade que talvez... diminuir o valor do imposto legalmente. Legalmente, né? Legalmente. Às vezes é aquela situação de um WhatsApp pro especialista, né? Alguém que você conheça. Um WhatsApp, viu? Estou fazendo uma operação assim. Como é que eu faço? Qual que é a orientação? O que se me orienta? Né? Então já te resolve de um problema gigantesco. Chega lá no final e vira um pagamento do imposto de renda, como que você vai fazer isso, né? E o tributo ali do dia a dia, às vezes, num pagamento de alguma coisa também, né? Ó, eu te dar um exemplo que acontece bastante, né? Então a pessoa comprou um imóvel lá, né? Viu? Nessa questão tem N possibilidades, desde já que nós estamos falando aqui para corretores, né? Do ramo imobiliário. Do ramo imobiliário, né? O que acontece? O corretor está acostumado, vê isso aí toda hora, né? Ele inicia uma negociação e tal, a hora que chegou, alinhou o comprador, alinhou o vendedor, lá na frente eles foram conversar com o contador, lá na frente, depois de pronto... Né? Na última etapa, né? Na última etapa. É só ir lá fazer a escritura, transferir o dinheiro, aí o vendedor vai lá e conversa com o contador. Viu, eu estou fazendo operação assim, assim. Bom, se você fizer dessa forma, você vai pagar tanto de ganho de capital. Aí o que acontece? O vendedor, naquele momento, se sentiu frustrado no ganho que ele tinha expectativa de realizar, e aí vai voltar para o corretor e falar, não posso vender nesse valor porque vou pagar tanto de ganho de capital, para mim vender dessa forma vou precisar vender por mais tanto. Aí depois, como é que você vai explicar isso para o comprador? Depois de um alinhamento, né? Perdeu a venda e tal. Então o que é importante? A questão é a validação tributária, né? Quando você vai fazer qualquer negociação, um investimento, a validação tributária na área imobiliária é o primeiro ponto que precisa ser feito, né? Primeiro ponto, bom, vou fazer uma venda, né? O corretor conversou já com o teu contador a respeito das possibilidades de ganho de capital? Não, conversei, está validado? Está validado. Então vamos iniciar a negociação, né? Vamos iniciar a negociação do teu imóvel, né? Para não chegar lá na frente e ter o dissabor de descobrir que... Isso é uma das situações. A outra situação, posso ir Pode, vai lá. Dando os exemplos? Né? Então, a outra situação, por exemplo, assim, a pessoa começou, né, fez um projeto de vida, falou, eu quero me aposentar com tal idade e o meu investimento não entendo de bolsa de valor, não entendo nada desse negócio de dividendos, de não sei o que e tal, eu vou fazer aquilo que eu sei, né, e que sempre funcionou. Vou investir em imóveis e vou trabalhar a questão da receita recorrente. Né? Para aluguéis. Fazer uma carteira de imóveis para ter o... Né? Para ter o aluguel. Né? Então, vou ter uma carteira, quero montar uma carteira de imóveis, vou fazer isso, né? Para chegar em tal data eu me aposentar e ter lá uma receita recorrente com aluguéis e tal. Né? E também não buscou orientação. Né? Aí o que fez? Já comprou na pessoa física. Né? Comprou lá o primeiro, o segundo e tal. E aí foi descobrir, talvez já na primeira declaração, que ela vai pagar 27,5% de imposto de renda do aluguelzinho que ela recebeu. Agora imagine
A frustração do investidor. E mais 10% lá para imobiliária, né? Para administrar. Então, já quase 40% aí. Aí o cara, imagine você, Rodrigo, você fez um investimento de 300 mil reais para comprar lá um estúdio, né? Para alugar, para ter uma receita lá, para nós fazer um cálculo de padeiro de 20 mil reais no ano. Olha, eu quero esse imóvel aí. Não tem. Tá bom. Mas vamos seguir nesse. Mas esse é lá no Jardim Paulista, lá em São Paulo, né? Esse imóvel, né? Ah, tá. Então, e aí 20 mil ano, né? 20 mil reais ano. Aí ele vai pagar o imposto de renda, ele vai descobrir que desses 20 mil reais ano, ele vai pagar 5.500 reais de imposto de renda, né? Se não tiver errado o meu cálculo aí, 5.500 reais de imposto de renda. Ou seja, ele fez o investimento, ele economizou, adquiriu o imóvel, pagou ITBI, escritura, transferiu o imóvel, né? Pagou as custas da transferência, para daí lá na frente falar, eu fiz todo o investimento e o fisco vai ficar com 27,5% da minha receita. O cara todo ano. Todo mês. Aí imagina a frustração desse investidor, né? A frustração desse investidor. Aí ele por causa da revolta dele, vai conversar lá com o contador. Por isso que é importante esse bate-papo que vocês estão fazendo, porque muita gente não sabe a respeito disso. E esse alerta, para quem pensa em fazer isso, é extremamente importante, Rodrigo. É extremamente importante, porque a pessoa já começa certo. E o certo, nesse caso... É não ter dor de cabeça na frente. Custa muito barato e não vai ter dor de cabeça lá na frente. Não é que custa barato, porque todo imposto não é... né, a gente chora para pagar, né? Tem que pagar, mas a gente chora, né? Mas aí só para finalizar essa questão. Aí a pessoa descobriu, né? Depois da revolta dele, então esse é o ciclo, a pessoa, né, vai pagar isso e se revolta, viu? Mas não é possível, não tem outra forma de eu reduzir? Tem, levando para uma pessoa jurídica. Porque na jurídica, em vez de você tributar 27,5%, você vai pagar 11,33%. Olha aí a dica, gente, né? Então, era bem isso que eu ia perguntar, Robert, porque a gente tem bastante movimento de investidores, né, que vão comprar terreno. A pessoa está comprando seu 10º terreno lá, ou também a carteira aí de aluguel, comprar apartamento, casas para locação. Então, qual que é a solução hoje? Aí, já dá uma dica aí para a pessoa, para o corretor, para entender, né? Porque até às vezes, né, Rodrigo, a gente se depara, quando a gente faz um loteamento e a pessoa fez o loteamento em outro lugar, não na VMT aqui. E não teve assessoria contábil também. O proprietário da área. E ele chega com todos os lotes, vê lá todos aqueles lotes que recebeu depois no final, ali da divisão amigável, né? Vamos supor de 100, sobrou 50 para cada um. Só que ele chegou lá com pessoa física, como você está falando. E ele vai ter uma surpresa e uma dor de cabeça grande lá na frente, né? Vai. Então é justamente isso. Né? Igual eu estava falando nessa questão do 27,5%, né? Que no caso que entra nessa mesma situação, a questão do planejamento, né? Aí ele vai descobrir esse pessoa física que você comentou, ele vai pagar lá o ganho de capital, né? Ele tinha um lote lá que desmembrado deu X, aí vai passar para a pessoa física dele 30 imóveis num valor pequeno. E aí ele vai vender por um valor maior e dessa diferença 15%. Né? Mas aí volta aquela mesma situação. Tá, mas aí por causa da revolta, né? Por causa da revolta dele, viu? Não tem uma forma mais barata de eu fazer? Tem. Vender pela pessoa jurídica. Tá, mas pela pessoa jurídica quanto que eu vou pagar? 5,93%. De 15%, 5,93%. É o mesmo exemplo do aluguel. O cara, em vez de pagar na pessoa física dele 27,5%, vai pagar 11,33%. Mas como é que faz isso? Na pessoa jurídica. Mas então é simples. É burocrático isso, você transformar de uma pessoa física para jurídica. A pessoa que está nos assistindo quer, né, ajudar o investidor lá a fazer o certo, né? Já está construindo umas casas para vender, para já começar certo ali, para não ter essa dor de cabeça. É fácil, burocrático?
uma ótima pergunta, né? E isso é extremamente importante para quem está iniciando a fazer esse processo, é já entender, né? Como que eu faço, né? Se você começar certo, é bem mais fácil. Se você fizer nesse exemplo, você for a pessoa que for seguir esse exemplo que nós citamos, que não buscou orientação anterior, que tocou o barco na pessoa física sem entender os impactos tributários lá, você é a pessoa que vai chegar lá na frente e vai falar, viu, todos esses imóveis eu não vou tributar na pessoa física, vou tributar na pessoa jurídica. Como é que eu faço? Abro uma empresa e jogo os imóveis para dentro da empresa. É simples? Em tese é simples, porém tem um custo tributário alto, que ele poderia não ter tido esse custo se ele tivesse planejado anteriormente. Sabe aquela história do cara que comprou a BMW e tocou e andou com ela sem fazer a manutenção preventiva, nunca trocou óleo, nunca trocou filtro e bateu o motor da BMW, né? Uma manutenção preventiva que ele ia gastar lá 1.200 pila, ele vai gastar lá 30 mil reais. Ou mais, né? Ou mais, né? 30 mil... Olha, 30 mil eu gastei no meu carro, que não é uma BMW, né? Então, assim, eu falei 30 mil para jogar panos quentes, né? Mas a gente sabe que é muito mais, mas vamos dizer que seja 30 mil, né? Para não assustar muito o nosso... quem estiver nos assistindo. Gastou 30 mil reais, vai ficar com o carro parado, talvez 30 dias, porque talvez essas peças vão ter que vir da Alemanha, e vamos dizer que em 30 dias chegue, né? E talvez não fique 100%, né? Então teve que fazer uma manutenção preventiva. Coisa corretiva, ele teve que fazer uma manutenção corretiva. Custou mais caro, gerou mais estresse e não ficou bom, né? Então esse é o mesmo caso. O cara o nosso investidor, ele não fez o dever de casa, não buscou um especialista para entender. O que aconteceu? Pode. Tá, então vamos fazer. De que forma você faz? Eu vou abrir uma empresa e já vou integralizar os imóveis nela. Beleza. Isso é bom porque eu não vou nem precisar fazer uma escritura. Em tese, não vai precisar. Essa integralização... É a abertura da empresa, você já constitui empresa integralizando esse imóvel no capital da empresa. Porém, esse tipo de operação não é imune do ITBI, né? Lembrando que o ITBI, a pessoa paga quando ela adquire um imóvel. Então, eu vou lá, faço a escritura do imóvel, pago o ITBI, registro no registro de imóveis, né? Quando eu pego esse imóvel que eu já comprei, paguei o ITBI para passar para o meu nome, né? E agora eu vou transferir esse imóvel para a minha própria empresa. Vou ter que pagar novamente o ITBI. Então, a dica agora vai ficar na hora. Aquele investidor, Roberto, que está chegando aqui, que é bem comum, né? Aquilo que acontece com a gente. Muito comum, né? O cara chegou aqui, a gente está com o loteamento na planta. E a tua orientação seria, monte aqui uma microempresa aí. Antes de arrancar, colocar a primeira marcha. Para adquirir isso daqui, integralizando o imóvel. Já compra na empresa. Então, assim, é importante sempre buscar um especialista. A primeira dica, busca sempre um especialista, alguém que entenda daquilo para poder te orientar de forma assertiva, né? Então, assim, e o que é orientar de forma assertiva? Talvez a pessoa fale, viu, eu vou comprar um imóvel aqui e não vou montar uma carteira, né, de investimento. Eu vou simplesmente vou construir, nunca fiz isso, mas tenho uma porção de amigos meus que estão fazendo, vou construir um imóvel e vou vender buscando ter um ganho, né? E esse é o primeiro imóvel, né? Talvez eu nem faça mais, né? Então, dependendo do porte do imóvel, dependendo do custo do imóvel, dependendo... talvez ainda dê para ele ajustar na pessoa física, mas não algo que ele vá fazer com recorrência, né? Então, uma coisa que é importante, inclusive mais uma dica, né? Olha aí, gente, pega as dicas aí, né? Mais uma dica para quem tiver pensando, né, em seguir esse caminho, né, da incorporação imobiliária. Eu compro um imóvel, compro o terreno, fui lá, comprei um terreno no loteamento e vou construir alguns sobrados e vou vender, né? Porque o sobrado ele me dá uma margem maior, né? Me dá uma margem maior e tal. Então, assim, primeiro, né, já converso com um especialista. Por quê? Porque dependendo do imóvel, aí já a pessoa jurídica.
por 2 motivos. Primeiro, a questão tributária, dos 15% do ganho de capital, da diferença da tributação na pessoa física para a pessoa jurídica. Na pessoa física ela vai pagar 15% do ganho de capital, a pessoa jurídica ela vai pagar 5,93%. Essa é uma das. A segunda é a questão da baixa da obra. Então, a baixa da obra tem 2 modalidades de baixa. Tem a baixa por aferição direta e a baixa por aferição indireta. A baixa por aferição direta é aquela que você espelha na contabilidade todos os custos reais da tua construção e no final você simplesmente manda lá para a Receita e fala, ó, eu construí e o meu custo foi esse e esse foi o meu custo. Inclusive com mão de obra, espelhando lá, tive concreto usinado, todas essas informações precisam estar na contabilidade. E a Receita vai simplesmente emitir a certidão negativa e mandar para mim sem eu precisar pagar 1 centavo de INSS. Mas tem que estar tudo certinho, né? A outra é assim, isso é baixo por aferição direta. Aí tem a baixa por aferição indireta, que é o que todo mundo faz. Faz lá e daí vai no contador, viu, quanto que eu vou pagar de INSS? O contador lá fala, acho que vai dar mais ou menos pela metragem quadrada X. Mas, na verdade, não teve a condição de fazer o cálculo exato, né? Falou, olha, com base nesse projeto, com base nas áreas de redução, e isso vai dar 22.325 com 15 centavos, né? Via de regra, o contador vai falar, a pessoa vai falar, não, isso aí é o sistema da Receita que eu lanço lá e ele calcula. O sistema da Receita nada mais vai fazer do que a apuração de um cálculo já definido em lei anteriormente. Ela não pode fugir disso, né? Então, se está definido em lei, já tem uma metodologia definida, né? E aí a pessoa fala, R$ 22.325 para baixar aquilo lá. O que eu deduzo? Deduz isso, e beleza. Isso na pessoa física, né? Na jurídica, ele pode baixar dessa forma e tem a baixa pela aferição direta, que é pela contabilidade. Se fez tudo certinho, está tudo certinho, você consegue baixar sem pagar mais 1 centavo. Hoje, não existe mais a possibilidade de ninguém que faça incorporação imobiliária estar baixando pela forma da aferição direta, né? A aferição indireta. Indireta. Sempre é direta. Via de regra, é sempre a mais benéfica e nós já fizemos N estudos. Hoje a gente tem, por exemplo, a gente atende hoje o segundo maior empreendimento imobiliário em Balneário Camboriú, por exemplo, o segundo maior empreendimento em metragem quadrada e consumo de concreto usinado são clientes nossos e que a gente já atende já há um bom tempo, né? Então, e sempre abaixo por aferição direta, né, que é mais barata. Então, você que vai iniciar, está pensando ou já está partindo para incorporação imobiliária, já modelou, já construiu a casinha, já entendeu como é que é, já aprendeu a lidar com os profissionais da área, né, os pedreiros e tal, a equipe de construção já começou a partir para uma outra escala. É importante sentar e ter uma orientação do especialista, porque a redução tributária é grande. E como eu falei, e é importante a gente falar isso na questão, sobretudo na questão de imóveis, o planejamento tributário tem que sempre ser o primeiro, né? Porque existe um planejamento tributário já na hora que o cara vai fazer o projeto, né? No projeto já tem elementos de planejamento que ele pode trabalhar uma redução tributária já no projeto, né? Já no projeto. Então precisa pegar alguém que entenda para poder ajudar isso aí. Por que queima etapas? Por que a pessoa chega num ponto, fala, viu, ela fez tudo, chegou lá na frente e queimou etapas e perdeu a possibilidade de redução? Por exemplo, o investidor. Pessoa que sempre escutou, né? E tá vendo as pessoas que estão investindo em imóveis de fato crescendo, né? Fala, viu, eu também vou fazer isso, né? E aí foi fazer sem buscar orientação. Já queimou, já comprou na pessoa física. Fala, viu, eu ia criar uma carteira para locação, já comprou na pessoa física. Daí lá na frente vai descobrir que na jurídica é mais barato. Já queimou a etapa de já comprar direto na pessoa jurídica. Já teve um gasto maior, né? Então já teve um gasto maior. Então, assim, sempre o preventivo, sobretudo no imobiliário, na construção, para quem vai fazer incorporação imobiliária. A pessoa tocou a contabilidade de qualquer jeito, porque lá na frente ela vai tributar de uma forma. Chegou lá na frente e descobriu que tinha outra forma. Só que como ela não fez a coisa correta durante o período, ela queimou etapas.
Aí chegou lá na frente e descobriu que ela perdeu a possibilidade de conseguir efetivamente uma redução, né? Seja através até de um RET e tal, assim por diante. E uma outra aqui que eu estava... um outro aspecto aqui que acontece muito aqui, eu acho que é normal, que é uma parte aqui, eu recebi uma permuta, porque também é algo que tem um negócio aqui. Eu vejo sempre o Júnior lá correndo aqui. Olha lá com o nosso porque nós temos escritório de contabilidade direto lá na empresa. Né? Mas às vezes para nós está tudo certo. Sim. Mas daí essa pessoa eles ficam arrancando o cabelo. O cara está dando um veículo aqui, 150 mil. Cavalo! Como que eu que tô indo lá na VMT e tô dando a minha caminhonete aqui com 150 mil e tô pegando um terreno, porque eu também tenho um problema com isso, Robert, né? Na permuta. Sim. Na verdade, é sempre a informação antes, né? Vou iniciar um negócio, eu falo, eu costumo dizer assim para os meus clientes, falo, viu, se vai fazer um negócio, né, não custa nada, me manda um WhatsApp. Me manda um WhatsApp para mim entender qual que é a negociação e eu já e te dá algumas... Eu já fazer uma orientação assertiva de como você proceder nessa negociação. Então, assim, o cara Robert, estou fazendo uma negociação. Ó, você vê como é importante ter informação antes, né? Estou fazendo uma negociação. O que você está fazendo? Viu? Eu vou fazer vou dar um imóvel na aquisição de outro imóvel. Né? Estou comprando lá um imóvel de 1,5 milhão e estou dando um imóvel de 1 milhão como parte de pagamento e 500 mil vou financiar 500 mil, vou dar aquele exemplo que você usou, um casal de galinha caipira, uma bicicleta 10 marchas, uma TV preto e branca e mais vintão em dinheiro, né? Ou seja, uma parte eu vou dar em dinheiro e uma parte eu vou dar um imóvel, né? Então, o que acontece? Aí o imóvel, ela vai descobrir que o imóvel que ela tinha no nome dela, na declaração dela, estava declarado que ela vai dar por 1 milhão, estava declarado por 100 mil reais. Ou seja, né? Ou seja, né? Ela tem um problema de ganho de capital aqui. E no outro lado, a pessoa que está vendendo o imóvel fala, viu, eu tenho um imóvel aqui que vale 1,5 milhão, mas na minha declaração está por 500. Então, um vai ter que resolver um problema de 1 milhão e outro de 900, né? Se fizer um contrato, se fizer uma escritura pública de compra e venda, eu vendo para você e você vende para mim, né? Então, eu que tenho um imóvel de 900 vou pagar 15% dos 900. E você que tem um imóvel de 1,5 milhão vai pagar 15% também vai pagar. De 1 milhão. Né? Sobre a parte da permuta dada, né? Sobre o todo, Sim. né? Agora... Sobre o valor global, perdão? Sim, no processo de compra e venda. Sim. Agora, se nós fizer uma escritura pública de permuta com torna, o que acontece? Eu não pago nada. E você vai pagar ganho de capital proporcionalmente só aos 500. Só o que voltou em dinheiro. Só a torna. Entendi. Né? Então, tem N possibilidades, né? Tem situações, inclusive, que às vezes vale a pena... Consultar, né? Eu acho que, consultar, pelo que você está falando aqui, é melhor mandar lá né? A gente sempre faz também. A gente, né, todos os imóveis lá da VMT... antigamente as pessoas ligavam, eu quero baixar o valor. Hoje elas entenderam, já há mais de 10 anos, que a VMT declara tudo. Tudo que entra, tudo que sai, nós declaramos tudo, né? Tudo corretinho. Tudo corretinho. Mas a forma, isso às vezes é permuta, tem benefícios que a pessoa não compreende que pode beneficiar ela, né? Se usufruir, né? Usufruir disso, que pela lei... que está amparado na lei. Não está amparado na lei. Não é nada ilegal. Nada maneira, por exemplo, nada ilegal. Você falou aqui, a maneira do... O contrato vai sair igual. Porque em vez de fazer... que vai redigir o contrato... Nessa situação dele, termos, Rodrigo, que ele está falando, pelo que eu entendi, em vez de fazer 2 compras e venda e cada um pagar o imposto, que ficaria caro, como a permuta é só quem vai ter, dando a torna, né? A que vai pagar sobre a diferença, né? Isso. Olha que... Olha, que sugestão, que dica, né? E que dica, né? Que dica valiosa aí, que é algo que a gente vê muito corretor trazendo aqui para a gente, né? Então, eu acho que a gente pegou aqui algumas dicas preciosas, né? Só para a gente entrando aqui na parte final. A primeira é
sempre consulte o especialista. Sempre, sempre, Essa daí. Sempre né? consulte. Nunca fique com dúvida, né? Em caso de dúvida, né? E consulte antes de iniciar o processo, né? Para não ter dor de cabeça, não precisar. No começo do processo, né? Você pensou de fazer isso, né? Então, eu acho que o corretor tem que ter alguém aqui, um contador junto, né? Para sentarem junto, conversar, uma troca de figurinhas aqui sobre o mercado, entender. Para dar uma boa assessoria, uma assessoria diferenciada, né, Rodrigo? Imagine um corretor fazendo isso que você está falando, além de fazer essa gestão do imóvel da venda ali, ser um gestor imobiliário, também fazer esse link com o contador. E a gestão patrimonial da pessoa, porque eu acho que nem vamos ter tempo aqui de entrar. Não vamos ter tempo, já estão sinalizando aqui para nós. Eu já vi a mão levantada. Porque é tantos assuntos interessantes, né? Sim, que a gente acaba não... entraria numa sucessão patrimonial, como que o cara compõe uma holding, como que ele vai blindar esse patrimônio. Enfim, fica aqui, né, as dicas que a gente pode colocar. A gente tem sempre o nosso tempo rápido aqui. Mas o intuito também desse podcast, né, Júnior? A gente informar, é lógico, trazer pessoas de relevância que podem acrescentar na nossa vida como corretor. Ele falou que de 7 escritórios em todo o Paraná que tem o selo, aqui é a Michel que tem, né? Olha o gabarito da pessoa que nós trouxemos aqui hoje, né? É uma graduação, né? Então, a gente poder, sabe que ele é extremamente culpado, ele reservar um tempo. Sim, nós estamos tentando aí 3 semanas, né, fazer, e vai para a Argentina, em Bariloche, e vai para São Paulo, de repente, não, para agora aqui, depois se volta para Guarapuava, né? E a gente poder ter a tua presença, Robert, aqui, enriquecendo aqui o nosso podcast, e a gente poder dar essas dicas valiosas aqui para o corretor. Tá? Corretor, muito obrigado por você nos acompanhar. Cliente final também, muito obrigado. Quer deixar as tuas considerações finais aí, Robert? Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer o privilégio de poder estar aqui com vocês, né? Sobretudo de rever vocês, né? Pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Né? Dizer que me sinto honrado, me colocar sempre à disposição de vocês, sempre quando precisar, a gente ajusta a agenda, dá um jeitinho e a gente dá um jeito. Olha aí, que bom. E se eu for deixar, né, de repente, um último conselho, busca informação, né? Porque a informação ela vai te ajudar a minimizar uma série de dor de cabeça, sempre de forma preventiva. Não deixe chegar lá na frente para daí ver como é que vai fazer. Já busque uma orientação no especialista, tenho certeza que deve ter ótimos profissionais em todos os lugares que vocês, né, que entendam a respeito disso. Se não, me procure, né? Mas olha, vendendo teu peixe aí, ó. A Michel que está aqui em Pato Branco hoje, né? A Michel que está aqui em Pato Branco, né? E aonde que ela se localiza aqui em Pato Branco? Ela fica no edifício Genésio, né? Já na Caramuru, né? Aquele todo espelhado, né? Todo espelhado ali, né? Sim. Próximo ali a VMT também, próximo a VMT, né? Bem próximo lá. Então, estou lá, né? A gente tem uma equipe lá, né? Pronto a atender. E aí, assim, né? Sempre de forma preventiva, né? Busque, né? Isso serve para qualquer coisa na vida. Se você tiver uma BMW, faça manutenção preventiva, porque descobri que eu não tenho, mas descobri que é mais que 30 mil. Então, faça, troca o óleo. Então, sempre preventivo tudo, né? Obrigado. Robertson, muito obrigado aí por estar junto com a gente e dispor do seu tempo aí para nos ajudar aí na vida de corretor. Valeu, pessoal. Valeu.